Compaixão não é passar a mão na cabeça. É entender sem se destruir. Muitas pessoas confundem compaixão com fraqueza. Acreditam que ser compassivo é aceitar tudo, não ter limites, ou simplesmente ignorar erros. Mas não é isso. Compaixão é consciência. É olhar para si mesmo com verdade, sem se atacar. E isso é mais difícil do que parece. Porque a maioria aprendeu a se cobrar, não a se compreender. Desde cedo, você foi ensinado que precisa acertar, produzir, corresponder. E quando não consegue, se culpa, se julga, se diminui. E isso vai se tornando automático. Você erra. E imediatamente se critica. Você falha. E já se coloca para baixo. Sem perceber. Você se trata pior do que trataria qualquer outra pessoa. E isso desgasta. Desgasta a mente. Desgasta a energia. Desgasta a própria confiança. Porque ninguém evolui sendo constantemente atacado. Outro ponto importante. Compaixão não elimina a responsabilidade. Você continua responsável pelas suas escolhas. Mas aprende a corrigir sem se destruir. Aprende a ajustar sem se punir. E isso muda tudo. Porque quando você se trata com respeito, você cresce com mais consistência. Sem os extremos de euforia e queda. Sem o ciclo de motivação e frustração. Existe também a cobrança silenciosa. Aquela que você nem percebe, mas que está sempre ali. Comparações. Expectativas irreais. Pressão constante. Você se cobra para estar melhor, para fazer mais, para ser mais. Mas nunca é suficiente. E isso cria um estado interno de insatisfação. Como se você estivesse sempre devendo algo para si mesmo. Compaixão quebra esse ciclo. Porque traz equilíbrio. Você reconhece seus erros. Mas também reconhece seus esforços. Você vê o que precisa melhorar. Mas não ignora o que já evoluiu. E isso fortalece. Porque você começa a construir uma relação mais saudável consigo mesmo. Outro erro comum é achar que ser duro consigo mesmo gera resultado. Pode até gerar no curto prazo. Mas no longo, desgasta. E quando desgasta, você para. Ou pior, continua. Mas sem energia, sem presença, sem sentido. Compaixão não te torna fraco. Te torna estável. Te permite continuar. Mesmo quando as coisas não saem como esperado. Porque você entende que o processo não é linear. Que errar faz parte. Que ajustar é necessário. E que crescer leva tempo. No final, compaixão não é sobre aliviar tudo. É sobre equilibrar. Responsabilidade com respeito. Disciplina com consciência. Exigência com humanidade. Se você quer evoluir de verdade, precisa parar de se atacar. E começar a se tratar com mais inteligência emocional. Porque ninguém sustenta crescimento se destruindo por dentro. Comece simples. Observe como você fala consigo mesmo. E se pergunte: isso ajuda? Ou só piora? Essa resposta já mostra o caminho. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Elas acreditam que precisam ser duras consigo mesmas para evoluir. Mas essa dureza, na maioria das vezes, não constrói. Ela desgasta. Porque existe uma diferença entre disciplina e agressão interna. Disciplina orienta. Agressão interna destrói. Quando você se cobra com consciência, você direciona. Mas quando se cobra com ataque, você se enfraquece. E isso afeta diretamente sua energia. Afeta sua motivação. Afeta sua capacidade de continuar. Outro ponto importante. Você não falaria com um amigo da forma como fala consigo mesmo. Você não trataria alguém próximo com o nível de crítica que usa internamente. Mas com você, isso virou normal. E esse padrão precisa ser quebrado. Porque enquanto você se trata como inimigo, fica muito mais difícil evoluir. Compaixão não significa passar pano. Significa ter clareza. É reconhecer o erro. Mas também reconhecer que você está em processo. Que ainda está aprendendo. Que ainda está construindo. E isso muda a forma como você reage. Você deixa de se punir. E passa a se ajustar. E esse ajuste é mais eficiente. Porque vem de um lugar de consciência. Não de desespero. E quando você sai do desespero, ganha estabilidade. E com estabilidade, vem consistência. E é a consistência que constrói resultado. Por isso,
Não subestime o impacto de como você se trata. Porque no final, não é só o que você faz que importa. É o estado em que você faz. E esse estado começa dentro de você. Coração leve, mente em paz.